Porque a notícia nesta quarta-feira. Tribunal Regional Eleitoral define tempo e ordem de candidatos no horário eleitoral em Manaus. Propaganda do rádio e TV começa na sexta-feira. Amazonas tem redução de 20% nos casos de malária. Atendimentos a vítimas de acidente de trânsito em Manaus caem em 32%, mas mortes aumentam. Conselho Nacional de Educação autoriza ensino remoto até o fim de 2021 e fusão dos anos letivos. Relator espera apresentar a renda cidadã na próxima semana. Universidade Espanhola nega a pós-graduação de Cássio Marques, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Por mês, pandemia custa 375 bilhões de dólares à economia global. Com saúde de Trump sob holofotes, debate hoje dos vices atrai atenção maior nos Estados Unidos. Número recorde de eleitores vai votar pelos Correios na eleição americana. Violência no interior. 2 homens foram mortos a tiros e pauladas em Coari e Parintins. Motociclista morre em colisão com poste na Avenida Santos Dumont. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 15 milímetros, prevê o Climatempo. A temperatura, que é de 25 graus, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar está em 82%. Os ventos estão francos, com velocidade de 10 quilômetros hora. É quarta-feira, 7 de outubro. Chegamos aos 280 dias do ano. Faltam 86 para terminar 2020. Dia de Nossa Senhora do Rosário. Também é o Dia Nacional do Compositor. Esta é a edição 84.870 do Jornal da Manhã. Segue a vazante do Rio Negro e foram mais 15 centímetros até ontem, deixando seu nível em relação ao mar em 17 metros e 36 centímetros. Já baixou 11 metros e 16 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. 1841, inaugurada em Niterói, Rio de Janeiro, a primeira escola normal do país. 1933, Albert Einstein, fugindo da perseguição nazista, parte do Porto de São Paulo para os Estados Unidos. 1944, judeus iniciam o levantamento no campo de concentração de Birkenau. 1949, proclamada a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental. 1950, China invade o Tibete. 1973, Exército lança a terceira e última campanha contra a guerrilha do Araguaia. 1984, nasce em Curitiba o primeiro bebê de proveta brasileiro. Em 2001, George W. Bush desencadeia uma campanha militar contra o Afeganistão devido aos atentados de 11 de setembro. 5 horas e 53 minutos em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Hernandes Sampaio. O número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em unidades de saúde de Manaus caiu 32,7% nos primeiros 8 meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar da redução, o número de mortes no trânsito aumentou. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde, os 3 maiores pronto-socorros do Amazonas, João Lúcio, 28 de agosto, e Platão Araújo, atenderam 6.962 vítimas de acidentes de trânsito entre janeiro e agosto deste ano. Em 2019, o número chegou a 10.349. Na contramão da redução, o número de mortes no trânsito em Manaus aumentou mesmo com a pandemia. Conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran AM, de janeiro a agosto, ocorreram 135 mortes no trânsito neste ano e 134 no ano passado. Roberto Pellegrini, bom dia. E o número de atendimentos é enorme nessas casas de saúde e vítimas de acidente, não é, Pellegrini? Agora sim, retomado o contato com Alberto Pellegrini. Pellegrini falava dos inúmeros acidentes que levam as pessoas às unidades de saúde, como João Lúcio, 28 de agosto, e Platão Araújo. Mais de 6.962 pessoas vítimas de acidente entre janeiro e agosto, é muita gente.
É um número muito alto, Paulo, realmente. Bom dia para você, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PC e ouvinte do Jornal da Manhã. A gente sempre comenta aqui, Paulo, e conversa muito também nas nossas reuniões de pauta aí fora do ar, Paulo, sobre essa questão, né? A gente sempre vem noticiando aqui, todos os dias tem acidente aí com motociclista e um grande número de pessoas feridas, mutiladas, internadas nos pronto-socorros da cidade. A gente observa aí praticamente todo dia. O motoqueiro sai de casa num determinado dia da semana, pega uma queda e fica 6 meses imobilizado aí, geralmente com as pernas quebradas. E quando não, quando morre, né, Paulo? Como sempre a gente tem noticiado por aqui, é grande o número de pessoas que morrem em cima de motocicleta. Claro que esse número já aumentou e aumentou bastante. Isso foi até o mês de agosto, Pellegrini. E nós estamos aí já vivendo o 7º dia do mês de setembro. Já aconteceu mais uma morte no trânsito, não é, Pellegrini? Já, Paulo, já chegamos aí a mais uma morte, não, Paulo Guerra? Hoje já chegamos aí ao dia 7 de outubro e com mais uma morte, infelizmente, a registrar devido ao acidente com motocicleta. E foi nas proximidades do viaduto 28 de março, Avenida Santos Dumont, onde o motoqueiro acabou perdendo a vida ao colidir com um poste. Eu lembro, Paulo Guerra, que você até me orientava em relação ao nome da avenida ali do aeroporto. Naquela ocasião também, Paulo Guerra, nós estávamos noticiando uma morte no trânsito, uma morte envolvendo motoqueiro. Um outro motociclista também sofreu um acidente ontem, mas não havia morrido, pelo menos até ainda há pouco, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, e está em estado grave, continua internado em estado grave. Como eu te falei, Paulo Guerra, como você também já me orientou várias vezes sobre esse número de pessoas que são atingidas aí em acidentes de trânsito, um acidente envolvendo moto, Paulo, o motoqueiro fica completamente exposto. O corpo dele é que é o choque nessa batida, né? E acaba se arrebentando todo, geralmente são baques na cabeça e mutilações pelas pernas. Pellegrini, o semáforo da Maceió com a Rua Pará está apagado, está zerado, Pellegrini, e o trânsito ali é intenso. Pois é, né? Já chegou essa informação, já tive também, Paulo Guerra, o nosso amigo ouvinte, está em contato também pelas redes sociais aí contigo, nossos contatos também nas ruas, como é o caso do motorista do Uber, o Leonardo, que passava pelo local e já me trazia essa informação, Paulo Guerra, e a gente repassa aí ao Canal Trans, o IMMU hoje, isso é a central que fica que funciona através do 0800, já passamos essa informação, Paulo Guerra, e o detalhe que nós estamos a dizer também em relação àquela área é que já choveu um pouquinho, viu, Paulo? Ali próximo ao cemitério São João Batista. Pois é, e a previsão da meteorologia está falando aí em 15 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Pellegrini. Entretanto, na área da Zona Norte, no Instituto Médico Legal, onde tivemos agora há pouco, e agora aqui nas proximidades do pronto-socorro Platão Araújo, aqui já é Zona Leste, Paulo, não chove e o tempo começa a ficar claro. Pellegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para nós. Voltaremos sim, Paulo, com essas e outras informações, abraçando o nosso amigo ouvinte, interagindo com o nosso amigo ouvinte. Vamos até ao ramal do Purupuru. Alô, Purupuru! A dona Rosa, o seu Braga e todos os moradores do Purupuru, muito obrigado pela audiência. Paulo Guerra. 5h58 em Manaus. O ranking das empresas mais reclamadas de 2020 no Instituto Estadual de Defesa do Consumidor, o PROCON, segue com a Amazonas Energia bem no topo. A concessionária teve 1.748 registros no atendimento geral do órgão, além de 815 processos em andamento no período entre 2 de janeiro e 30 de setembro deste ano. Em seguida está Águas de Manaus, que teve 526 reclamações e 108 processos. O ranking tem ainda empresas como a Claro S.A. com 292 reclamações, a Vivo com 230 e o Oi Fixo com 183 registros. O diretor-presidente do PROCON, Jalil Frache, observou o crescente número de reclamações contra companhias aéreas e empresas relacionadas ao turismo. A Decolar.com, por exemplo, foi a 4ª colocada no ranking de processos do órgão, com 29 ações no ano. Ele aponta que o ano atípico, com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de cancelar e adiar viagens, contribuíram para isso.
A aproximação do Dia das Crianças, nem a pandemia intimidou os consumidores de Manaus, que começaram a procura antecipada dos presentes para essa data. Este ano a data marca o terceiro período sazonal desde a chegada da pandemia ao Brasil. A expectativa é um aumento de 1,98% nas vendas em relação ao ano passado, conforme pesquisa realizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, a CDL Manaus. Agentes da Defesa Civil do Amazonas realizam uma série de videoconferências durante esta semana para alinhar informações com as coordenadorias de todas as 9 calhas que compõem a região amazônica: Médio Solimões, Alto Solimões, Baixo Solimões, Rio Negro, Puru, Juruá, Baixo Amazonas, Médio Amazonas e Madeira. Serão abordadas vários temas, incluindo a estiagem e o trabalho que vem sendo executado nessas regiões por conta da Covid-19. Também estarão em pauta as prestações de conta referentes à ajuda humanitária do exercício de 2019 e a instalação de purificadores de água do projeto Salta Z. A Defesa Civil do Estado está utilizando mais uma ferramenta tecnológica para atender de forma célere os municípios mais distantes da capital. O intuito é fortalecer as ações que são realizadas em parceria em todos os municípios. Em reunião com o BNDES, governador Wilson Lima alinha estratégias para a concessão de parques naturais. O governador Wilson Lima se reuniu ontem por videoconferência com representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para discutir estratégias quanto à concessão de atividades turísticas em parques naturais do Amazonas. Esse modelo de gestão, em parceria com a iniciativa privada, já é adotado em outros parques do Brasil, como o Parque Nacional da Tijuca, no Corcovado, Rio de Janeiro, e o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Wilson Lima afirmou que o governo do Amazonas montou um plano de ação para transformar os ativos ambientais do estado em oportunidades de desenvolvimento econômico e social sustentável, principalmente no interior. Ele também disse que recentemente o seu governo lançou a política de concessão de florestas estaduais, que deve gerar uma receita de 1,3 bilhão de reais para o estado e que agora busca mais um avanço nessa agenda a partir dos estudos para concessão de parques naturais com grande potencial turístico. Segundo o governador, a exploração dessas atividades pela iniciativa privada permitirá ao mesmo tempo a conservação e uso adequado dos parques, bem como a geração de renda para as comunidades locais. 6h06 em Manaus. O Jornal da Manhã vai a Urucará e se prepara para a festa de Nossa Senhora Aparecida. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A paróquia de Urucará estará realizando no município, em um período reduzido, de 8 a 12 de outubro, a festa de Nossa Senhora Aparecida. Padre Alex Viana, pároco de Urucará. Dá os detalhes ao Jornal da Manhã. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã, nosso grande amigo Paulo Guerra, que mais uma vez abre esse espaço para que nós divulgamos nossas atividades religiosas diante da triste situação que nós vivemos diante da pandemia, mas a nossa fé é muito maior. Por isso que hoje eu convido você e toda a sua família, de modo especial aqui de Urucará, para festejar a nossa padroeira, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, que terá início no dia 8, já de forma reduzida, até o dia 12. Então você e sua família são todos convidados. Esse ano nós temos a temática da vida e a família, né? Onde nós passamos por esse momento difícil, onde nós contemplamos uma família, a família da igreja, a família doméstica, onde nós se reunimos para rezar como família. Quase não tínhamos tempo de rezar como família. Hoje nós temos bastante tempo em casa, já o pai, a mãe e os filhos rezarem juntos. Então nós convidamos também. De 8 a 12 nós temos missa, só lembrando que dia 12 nós temos que cadastrar, né, na Secretaria Paroquial de Santana para que você participe devido à pandemia, distanciamento social e todos os cuidados da saúde. Então, que Deus sempre abençoe você que está sempre comunicando a todo o Amazonas, e até agora se estende mais ainda pelas redes sociais, mas que Deus abençoe todos que trabalham aí
por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A festa é o momento onde os fiéis católicos se encontram para louvar e celebrar sua fé. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e a Fundação de Vigilância em Saúde apresentaram o Programa de Reestruturação da Saúde Estadual, o Saúde Amazonas, para a Secretaria Especial de Assuntos Federativos, SEAF, ligada à Secretaria de Governo Segov do Governo Federal. As informações foram apresentadas na tarde de ontem por meio de videoconferência, em que foram apresentados também o panorama epidemiológico da situação do Covid no estado. O Saúde Amazonas, lançado pelo governador Wilson Lima, tem investimento inicial previsto na ordem de 1,4 bilhão de reais até 2022. Uma das prioridades é a redução da fila de espera por exames e consultas na rede estadual, com a ampliação de 65% da oferta de procedimentos nos próximos 6 meses. O aumento significativo no preço do arroz e de outros alimentos básicos vem dificultando a vida de diversos consumidores nos últimos meses. De fato, o índice de preços ao consumidor, o IPC-C1, registrou inflação de 0,89% no mês de setembro na cesta básica, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. Comparado com o percentual de agosto, a taxa subiu 0,55%. E as famílias de baixa renda do Amazonas, que contam com alta taxa de desemprego, estão sendo as mais atingidas pelos preços. O IPCC-C1 serve para calcular a diferença da cesta básica para famílias com renda de até 2,5 salários mínimos. E enquanto os preços da cesta básica aumentam, a taxa de desocupação cresce 17,9%. Isso só até agosto deste ano no Amazonas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O estudo mostrou que o número de desempregados tem aumentado ao longo dos últimos meses. O Amazonas registrou 998 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira e o total de infectados subiu para 143.571. O número de mortes pela doença subiu para 4.193, com mais 6 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas. Os dados atualizados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. O número de recuperados da Covid-19 chegou a 122.236 nesta terça-feira. O Amazonas apresentou redução de 20% no número de casos de malária nos primeiros 9 meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apontam para registros de 40.263 casos em janeiro e a setembro de 2020 e 50.342 no mesmo período do ano passado. De acordo com o diretor-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, o período sazonal da malária iniciou em julho e segue até o fim de outubro em todo o estado. A Assembleia Legislativa aprovou com unanimidade nesta terça-feira um projeto de lei que proíbe o fornecimento de canudos com material plástico em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos em todo o estado. De autoria do deputado Serafim Corrêa, do PSL, o projeto prevê a substituição dos canudos plásticos por canudos em papel reciclável, material comestível ou biodegradável, embalados individualmente em envelopes fechados, feitos no mesmo material, com multa que pode variar entre 100 e R$1.000 ao estabelecimento que descumprir a lei. A Assembleia também aprovou em discussão geral a votação única o projeto de lei número 547/2019, de autoria do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, que dispõe sobre horário especial de trabalho do policial e bombeiro militar e estudante regularmente cursando e matriculado em estabelecimento de ensino superior no estado do Amazonas. O objetivo do projeto de lei proposto pelo deputado Cabo Maciel é estimular que os militares estaduais do Amazonas possam ter sua primeira graduação universitária, visando o aprimoramento profissional e a ascensão na carreira militar. De autoria do deputado estadual Sinésio Campos, do PT, a Assembleia Legislativa do Estado aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda constitucional, a PEC, que acrescenta o parágrafo 4º do artigo 237 da Constituição Estadual do Amazonas,
permitindo que o Estado e os municípios possam criar, na forma da lei, áreas de reserva, proteção, conservação, uso e manejo comunitário sustentável de crocodilianos e textudines em áreas apropriadas e localizadas fora de unidade de conservação, levando em consideração aspectos biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais e mediante procedimentos a serem estabelecidos pelo órgão ambiental competente. Sinésio Campos lembrou que a luta pelo manejo sustentável do jacaré remonta a mais de 10 anos e que hoje comemora essa conquista para as populações ribeirinhas. As promotorias eleitorais no estado do Amazonas registraram até esta segunda-feira 312 pedidos de impugnação de candidaturas nas eleições municipais previstas para os dias 15 e 29 de novembro, respectivamente em primeiro e segundo turno. Os dados reunidos pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais mostram que as promotorias da capital ajuizaram 95 pedidos de impugnações de registros de candidatura. Nas zonas eleitorais do interior, o Ministério Público Eleitoral ajuizou 217 pedidos. 6h14 em Manaus. O Tribunal Regional Eleitoral definiu ontem em reunião na sede do órgão a distribuição do tempo e a ordem de veiculação dos programas de inserções em rádio e televisão dos partidos e coligações que disputam as eleições municipais de 2020. Conforme prevê a resolução TSE 23.610/2019, foi sorteada ontem a ordem de veiculação da propaganda para o primeiro dia do horário eleitoral. Nos dias seguintes tem início um rodízio em que o último partido veiculado no dia anterior passa a ser o primeiro do dia seguinte. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão começa no dia 9 de outubro e encerra no dia 12 de novembro. Ou seja, os candidatos terão 35 dias para realizar esse tipo de atividade. O sorteio foi feito na presença dos representantes dos partidos, coligações, promotor e juízes eleitorais. No primeiro turno, o horário eleitoral gratuito em bloco ocupará 20 minutos por dia, de segunda a sábado. Também haverá 70 minutos diários em sessões, inclusive aos domingos. Apenas os candidatos a prefeito terão direito à propaganda nos blocos de 20 minutos. Confira os tempos da propaganda em bloco. Coligação para voltar a acreditar, que reúne progressistas, PDT, PSB, PSD e Solidariedade de Ricardo Nicolau. 2 minutos e 44 segundos, o maior tempo de propaganda na TV e rádio. Coligação Juntos Podemos Mais, que reúne o MDB, o PSL, o Podemos e o Cidadania, de Amazônia Mendes, 2 minutos e 7 segundos. Manaus pela Vida, pelos Pobres, que reúne PT, PSL e de José Ricardo, terá 1 minuto e 16 segundos. Coligação Trabalho Bom Merece Continuar, que reúne o PL e o PSB de Alfredo Nascimento, 1 minuto e 13 segundos diários. Avante Manaus, Democratas, PV, Avante PROS, 58 segundos. Coligação Aliança por Manaus, que une Republicanos e o PTB de Alberto Neto, 50 segundos. Partido Comunista do Brasil, PCdoB de Marcelo Amil, 17 segundos. Patriota, 10 segundos. Partido Novo, 15 segundos. Dos 11 prefeitos, candidatos a prefeito, 2 não terão propaganda eleitoral no rádio e na televisão por conta da representatividade deles no Congresso Nacional. São eles Chico Preto, do DC, e Gilberto Vasconcelos, do PSTU. Segundo a legislação, eles precisam ter representatividade no Congresso Nacional de no mínimo 5 parlamentares, mas eles não possuem e por isso ficam de fora da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Com duração de 10 minutos cada, os blocos serão exibidos no rádio das 7 às 7h10 e de 12 às 12h10. Na televisão serão veiculados das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40. As sessões terão duração de 30 ou 60 segundos e serão exibidas ao longo da programação das emissoras. Elas terão um tempo total de 70 minutos diários, sendo 60%, 42 minutos para os candidatos a prefeito e 40%, 28 minutos para os candidatos a vereador. Polícia. Alberto Peregrini.
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro 28 de agosto, plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa, porém, deu entrada vítima de acidente de trânsito envolvendo motocicleta. É mais um motoqueiro que deu entrada vítima de acidente de trânsito. Um acidente grave levou esse motoqueiro que continua internado em estado gravíssimo no pronto socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais um motoqueiro se acaba no asfalto, mais um que rebolou, mais um que deu entrada no pronto-socorro no Bico do Urubu. Um motoqueiro ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um micro-ônibus do transporte especial. Tudo aconteceu na Avenida Hilário Gurjão, a famosa Rua do Fuxico, no bairro Jorge Teixeira. A vítima foi socorrida pelo SAMU, no entanto, o estado de saúde é gravíssimo. O motorista do micro-ônibus não deu detalhes sobre o ocorrido e ficou aguardando a chegada da perícia para apurar as circunstâncias do acidente ocorrido na Avenida do Fuxico, na área do bairro Jorge Teixeira. O motorista deu entrada, o motoqueiro deu entrada no pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte. Ele continua no Bico do Urubu. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, velho desgraçado, velho ordinário, um velho desgraçado, pilantra, safado, lixo humano, bandido, um velho de 80, nem para morrer logo esse velho, um velho de 80 anos está sendo investigado e já foi comprovado que ele estuprou uma criança de apenas 8 anos de idade. A menina é vizinha dele, é vizinha do desgraçado. O caso foi denunciado na delegacia de proteção à criança e ao adolescente. E o caso aconteceu lá na rua Doutor Gonçalves, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele foi, o desgraçado, foi detido e apresentado na delegacia de proteção à criança e ao adolescente. De acordo com a delegada titular dessa delegacia, a doutora Joyce Coelho, que vem fazendo um grande trabalho, a criança ia sempre brincar, com a neta desse velho. E até que lá dessas indas e vindas, ele acabou atacando e estuprando a criança. Velho desgraçado, tomara que a Covid te pegar, velho desgraçado. 80 anos de idade não se manca, rapaz, estuprando uma garotinha de apenas 8 anos de idade. É que não me deram o nome desse velho, eu tava doido para dizer aqui. Velho desgraçado, velho estuprador, velho pilantra, velho bandido. Pronto socorro Platão Araújo, no pronto socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um rapaz de 22 anos de idade dava entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era a noite de ontem, ele foi barbaramente, cruelmente esfaqueado, uma peixeirada na barriga, as vísceras ficaram expostas, a bobozada aparecia. Ele deu entrada no pronto-socorro entre a vida e a morte. Ele já respirava com dificuldade, já estava assim mais para lá do que para cá. Ele chegou no Bico do Urubu, mas graças às ações dos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o pessoal da maca, todo mundo se empenhou para salvar a vida desse homem e conseguiram, graças à ação dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Não é dessa vez que esse rapaz de 22 anos vai partir dessa para pior. Ele levou essa facada após se envolverem em uma briga de bar na invasão. Foi lá na invasão, esqueci o nome da invasão, mas é ali por trás do Brasileirinho. O camarada se envolveu. Estrela de Davi. A invasão Estrela de Davi. O negócio tá, é Monte Oreb, é Estrela de Davi.
Só coisa assim da Bíblia, mas tu chega lá, é o capeta que toma conta. E ontem não foi diferente. Ontem aconteceu facada na invasão e esse homem deu entrada e escapou fedendo, quase bateu na trave. Ele chegou no bico do urubu, mas não é dessa vez que ele vai partir. Eita, para pior. Ainda do pronto-socorro, Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um motorista do transporte especial. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele estava fazendo sua rota, estava tranquilo. Quando passou pela rua e viu, reconheceu que sua esposa estava na garupa de uma moto com um shortinho micro. Ele conheceu por uma cicatriz, aquelas de curuba que fica no meio da coxa, Paulo. Ele conheceu a mulher de uma marca de curuba. Aquela ali é minha mulher. E começou a perseguir a moto, Paulo Guerra. Só que a moto é mais rápida. A moto tomou um rumo ignorado. E o pessoal da rota, o pessoal que estava saindo do trabalho, acabou ficando pelo meio do caminho, porque o motorista do transporte especial não tinha mais como continuar a viagem. Ele chorou, ficou com as mãos tremendo e não tinha mais condições de dirigir. O pessoal ficou no meio da rua e ele ficou nas nuvens, ficou todo atordoado após reconhecer a curuba da mulher que estava na moto no trânsito da cidade, mais precisamente na Avenida Buriti. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Conforme o Paulo Guerra abriu uma excelente manchete. Paulo Guerra dizia assim: violência no interior, morte em Coari, em Parintins. Pense no nome da voz bonita. Daí Paulo Guerra, depois que o Paulo Guerra abriu essa manchete, nós vamos trazendo os detalhes. O detalhe é o seguinte: o Juvenal Pereira de Souza, de 19 anos, morreu vítima de bala, morreu vítima de tiro. Ele foi assassinado no bairro Paulo Correia, lá no município de Parintins. Foi lá em Parintins. Ele acabou morrendo e morreu na bala, morreu a tiro. Aí o comentário em Parintins não é outro no dia de hoje, senão esse crime. Maninha, olha já, tu viu só a modo? Passaram já a bala naquele lá, morreu a modo lá no meio do mato, foi lá em Parintins e ele acabou levando muitos balaços pelo corpo e o Juvenal morreu. Ainda falando de violência no interior, Raimundo Ellison, de 22 anos, foi morto a pauladas. Tudo aconteceu em um matagal próximo à Universidade Federal, lá no município de Coari. Esse homem rapidamente foi identificado. Ele morreu vítima de paulada, teve a cabeça estourada por pedaço de pau lá no município de Coari. Também não se fala em outra coisa lá no município, senão nesse bárbaro crime que ocorrera no matagal, lá na cidade do gás, na cidade do petróleo, na cidade de Coari. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um motoqueiro acabou morrendo na noite de ontem. Morte no asfalto. Já foi no começo da madrugada, finalzinho da noite para o começo da madrugada, na Avenida Paulo Guerra Santos Dumont, lá na Avenida Santos Dumont. O motoqueiro vinha em alta velocidade. Segundo testemunhas, a velocidade era tanta que ele acabou perdendo o controle de sua máquina, bateu na mureta e posteriormente de cabeça no poste e morreu instantaneamente, ou seja, morreu na hora. Detalhe: Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele já foi identificado. Trata-se do motociclista Samuel dos Santos Silva, de apenas 20 anos de idade. O rapaz morreu com apenas 20 anos de idade nesse violento acidente de trânsito ocorrido, repito, na Avenida Santos Dumont, que é aquela avenida que dá acesso ao aeroporto Eduardo Gomes.
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou o interior. Passarinho da morte passou em Coari e também na cidade de Parintins. Passou pela Avenida Santos Dumont e retornou ao seu puleiro. Interagindo com nossos ouvintes, motorista da Transcena, nesse momento levando seus passageiros, o Dejamilson. Alô, ó, pensa no motora do nome bonito. Dejamilson e todos os seus passageiros, bom dia. Obrigado pela audiência. Quem fez o lembrete aqui da sua audiência é o nosso amigo Cabeça Grande. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense 1, Botafogo 0. Confiança 1, CRB 0. Avaí 2, Brasil de Pelotas 0. CSA 3, Figueirense 0. Juventude 1, Cuiabá também 1. Paraná 0, Náutico 0. Vitória 1, América Mineiro 2. Ponte Preta 2, Guarani 0. Os jogos desta quarta-feira. Às 19 horas pelo Campeonato Brasileiro se enfrentam Corinthians e Santos. Às 19h15, Flamengo e Sport. Grêmio e Curitiba. Bahia e Vasco. Às 20h30, São Paulo e Atlético Goianiense. Goiás e Fluminense. 21h30. Botafogo e Palmeiras. Fortaleza e Atlético Mineiro. Na tarde desta terça-feira, primeiro dia com todos os jogadores convocados na Granja Comari, o técnico Tite deu pistas da provável escalação da seleção brasileira para a estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A principal novidade na equipe pode ser o volante Bruno Guimarães, convocado pela primeira vez. O Brasil enfrenta a Bolívia sexta-feira às 21h30 na Neoquímica, na Arena São Paulo. Em treino tático, Tite montou 2 times, um com a defesa habitualmente titular e outro com o que parecia ser o ataque principal. Sem a presença de goleiros, a escalação apontou para Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Casemiro e Bruno Guimarães, Everton, Cebolinha, Felipe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Últimas notícias. O dólar teve dia de forte volatilidade. Caiu a R$5,48 pela manhã e foi a R$5,61 no final da tarde. A Bolsa de Valores também fechou em baixa. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a 3,8 milhões de trabalhadores nascidos em março e que não fazem parte do Bolsa Família. Entre os beneficiários estão 2,3 milhões que vão receber a primeira parcela do auxílio emergencial, extensão de R$300. Outros 1,5 milhão ainda vão receber alguma das parcelas de R$600, entre eles trabalhadores que fizeram a contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto e que receberão a primeira das 5 parcelas de R$600 do benefício. Poupança tem novo resultado positivo em setembro e saldo total supera 1 trilhão pela primeira vez. Em setembro, depósitos superaram saques em 13,228 bilhões, o maior valor para o mês desde 1995. Resultado foi impulsionado pelo pagamento do auxílio emergencial. O Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta terça-feira que os oficiais de justiça terão prazo de 48 horas para cumprir mandados e medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica. A resolução que estabeleceu a regra foi aprovada por unanimidade durante a sessão do Conselho. Segundo o CNJ, antes da resolução não havia prazo para notificação do acusado de agressão sobre as medidas de proteção autorizadas pela Justiça, como proibição de manter contato com a vítima. O Brasil tem em média a média móvel de mortes por Covid-19 abaixo de 700 a 2 semanas. Segundo o último balanço do consórcio de veículos de imprensa, o país registra 147.571 óbitos e 4.970.953 diagnósticos do novo coronavírus desde o início da pandemia. Em depoimento à Polícia Federal, o deputado Alexandre Frota, PSDB de São Paulo, apresentou informações
que vinculariam diretamente o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL de São Paulo, filho do presidente Jair Bolsonaro, ao esquema que define e difunde conteúdo falso na internet, as chamadas fake news. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Fronta também apontou envolvimento de outro filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, dos Republicanos do Rio de Janeiro. O Ministério da Educação precisa homologar a aprovação do Conselho Nacional de Educação, CNE, a validade do ensino remoto até dezembro de 2021. O texto ainda inclui possibilidades de que estados e municípios juntem os anos letivos de 2020 e 2021 e que estudantes do terceiro ano do ensino médio tenham um ano letivo suplementar. As diretrizes valem para todas as regiões do país, desde a educação básica até o ensino superior. No entanto, elas não são obrigatórias. O relator do orçamento e também da proposta que tratará da criação do Renda Cidadã, Márcio Bittar, MDB do Acre, afirmou ontem que ainda precisa de mais tempo em busca de consenso e espera apresentar um texto na próxima semana e não mais na quarta-feira, como chegou a prever na véspera. O presidente Jair Bolsonaro quer deixar a definição das medidas mais impopulares de financiamento do Renda Cidadã para depois das eleições municipais. A ordem é ficar quietinho, porque a negociação agora de medidas duras pode atrapalhar a estratégia traçada pelo presidente e seus aliados de varrer o PT do Nordeste, segundo apurou o Estadão Broadcast. O porta-voz da Presidência da República, o general Otávio Santana do Rego Barros, foi exonerado do cargo. A exoneração foi publicada na edição da madrugada desta quarta-feira do Diário Oficial da União e foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Neto. No final de agosto, o governo federal informava que vai desativar o cargo de porta-voz da Presidência da República, decisão tomada em razão da edição da medida provisória que recriou o Ministério das Comunicações. Prestes a se aposentar, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal despediu-se da segunda turma da corte após participar da última sessão no colegiado. O decano foi homenageado pelos colegas da turma que se emocionaram. Segunda turma do STF condena ex-senador Valdir Raupp por corrupção e lavagem de dinheiro. Condenação foi motivada por doação irregular para a campanha eleitoral identificada pela Operação Lava Jato. Ex-senador nega ter cometido irregularidades e diz que recorrerá. O currículo acadêmico apresentado pelo desembargador Cássio Nunes Marques, indicado de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, traz um curso de pós-graduação que não é confirmado pela Universidade de La Coruña, na Espanha. No currículo que enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, e que foi publicado pelo site do TRF, Marques menciona que concluiu pós-graduação em contratação pública pela Universidade de La Coruña. A instituição, porém, ao ser questionada pela reportagem, informou que não oferece nenhuma pós-graduação deste curso. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para o dia 21 de outubro a sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para substituir Celso de Mello, que se aposenta na próxima semana no Supremo Tribunal Federal. A votação no plenário está prevista para ocorrer no mesmo dia. Na terça, o magistrado se uniu com os senadores. A Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos exigirá um acompanhamento de 2 meses aos voluntários que tomarem uma segunda dose de vacina contra o novo coronavírus antes de conceder a aprovação de emergência, segundo um guia divulgado nesta terça-feira. Essa medida muito provavelmente impedirá que uma vacina apareça no mercado antes das eleições de 3 de novembro, que o presidente Donald Trump, que disputa a reeleição, menciona frequentemente como uma possibilidade. Número recorde de eleitores vai votar pelos Correios nos Estados Unidos neste ano. Por causa da pandemia, a expectativa é que até 70 milhões de americanos votem pelo Correio, o número 3 vezes maior que na eleição de 2016. O debate desta noite entre candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos adquiriu importância desproporcional e talvez inédita, já que as dúvidas a respeito da saúde do presidente Donald Trump estão pairando sobre a eleição que acontece em menos de um mês. O único confronto do vice-presidente Mike Pence com a senadora Kamala Harris vai ser transmitido. O debate entre vices, que normalmente desperta atenção menor este ano, é mais relevante pelo papel que pode ser desempenhado pelo vencedor, seja Trump, de 74 anos, ou Biden, de 77,
quem levar a eleição de 3 de novembro será o mais velho presidente dos Estados Unidos até hoje. Assim, muitos acreditam que há grandes chances de o vice chegar ao cargo. Além disso, Harris e Pence surgem como escolhas naturais em seus partidos para mandatos à presidência em 2024. Ainda infectado pela Covid-19, Donald Trump diz que estará em debate na próxima semana. O presidente americano se recupera na Casa Branca e voltou a minimizar a pandemia, um dia após deixar o hospital. Em um comunicado, o médico do presidente declarou que, no geral, ele está indo extremamente bem. E o presidente dos Estados Unidos anunciou que autorizou a retirada do sigilo de todos os documentos relacionados a 2 investigações sobre o suposto conluio com a Rússia nas eleições de 2016 e sobre o escândalo dos e-mails envolvendo a ex-secretária de Estado Hillary Clinton, que concorreu à presidência 4 anos atrás. O furacão Delta foi rebaixado para a categoria 3 na escala Saffir-Simpson na madrugada de hoje, quando se aproximava da costa do Caribe mexicano, declarado em alerta e onde 41 mil turistas receberam ordem para abandonar a região. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, às 3 horas pelo horário de Brasília, Delta registrava ventos de 195 km/h e estava a 120 km ao sudeste da ilha mexicana de Cozumel. O furacão, com deslocamento de 28 km/h, deve tocar o solo nas próximas horas, atingindo uma parte de Cozumel antes de avançar na costa por uma área entre os balneários de Cancún e Playa del Carmen, os maiores destinos turísticos do México. Emmanuelle Carpentier e Jennifer Doudna são as ganhadoras do Prêmio Nobel 2020 em Química, anunciou a Academia Real de Ciências da Suécia nesta quarta-feira, pelo desenvolvimento do CRISPR, método de edição do genoma. Emmanuelle Carpentier, francesa de 51 anos, é diretora do Instituto Max Planck de Biologia de Infecções em Berlim. Jennifer Doudna, americana de 56 anos, é professora da Universidade da Califórnia em Berkeley, nos Estados Unidos. O custo mensal da pandemia à economia global é de 375 bilhões de dólares por mês, revelam as Nações Unidas. A organização lançou hoje o documento político Covid-19 Cobertura Universal de Saúde. Em mensagem de vídeo, o secretário-geral Antônio Guterres realça que cerca de 500 milhões de empregos foram perdidos até o momento pelo novo coronavírus. Ele acrescentou que o desenvolvimento humano está em regressão pela primeira vez desde que iniciou essa medição em 1990. O chefe da ONU realça que 9 meses depois dos primeiros relatos da Covid-19, a pandemia já ceifou mais de 1 milhão de vidas e infectou mais de 30 milhões de pessoas em 190 países. Em relação às lições aprendidas com a pandemia, Guterres destacou que o subinvestimento em saúde pode ter um impacto arrasador nas sociedades e nas economias. Para a ONU, outra experiência da Covid-19 é com a meta de cobertura universal de saúde, para a qual os sistemas de saúde públicos fortes e a prontidão para emergências são essenciais para as comunidades, para as economias e para todos. Guterres destacou que essa meta exige que os governos aumentem os investimentos em bens comuns para a saúde, incluindo vigilância e comunicação de risco, para que o mundo nunca mais enfrente tal situação. As recomendações principais do documento incluem a necessidade de se controlar a transmissão da Covid-19 através de medidas comprovadas de saúde pública e uma resposta global coordenada. 6h52 em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje. O Globo. Conselho Nacional de Educação prevê ensino remoto até dezembro de 2021 e não reprovação. A Folha de São Paulo. Bolsonaro só vai decidir sobre renda cidadã após eleições para varrer o PT do Nordeste. O Estado de São Paulo. Universidade Espanhola nega a existência de curso de pós-graduação que Cássio Marques diz ter feito. Planalto Central, capitão da República, Correio Brasiliense. Padre Robson é inocentado de acusação de lavagem de dinheiro. A verdade foi restabelecida, afirma a defesa. Valor econômico. Magazine Luiza é alvo de ação de 10 milhões por estágio para negros. Estado de Minas. Mesmo com eliminado, TJ, governo de Minas mantém volta às aulas presenciais. Recife, Jornal do Comércio. Governo de Pernambuco vai tentar reverter na justiça a suspensão das aulas presenciais. Fortaleza, Diário do Nordeste. Professor é preso por suspeita de estuprar 10 crianças e um adolescente no interior do Ceará.
0 Porto Alegre. Imagens de suspeitos atingindo ambulância com rojão em Porto Alegre são encaminhadas para a perícia. Os jornais de Manaus, o Centenário Jornal do Comércio. Centenário de Mário Guerreiro, legado de um empreendedor. A Crítica. Aulas online liberadas até o fim de 2021. Em tempo. Aumenta valor da cesta básica no Amazonas. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Quatro horas no